Olha só que coisa interessante. Os princípios, ele vale para a vida toda. Um princípio é algo imutável. Por exemplo, a lei da gravidade. Aqui no planeta Terra, se você jogar um objeto, ele sempre vai cair. Isso é um princípio, isso é uma lei. E isso daqui nos remete a ensinamentos que foram passados na era da Babilônia. Na época da Babilônia, se você não sabe, os babilônicos eram os povos mais ricos que já existiram e construíram grandes fortunas com base em princípios e ensinamentos. Foram criados alguns ensinamentos da época de Babilônia que, se você utilizar nos dias de hoje, ainda funcionam. Eu estou basicamente aqui fazendo uma visão de um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, aonde alguém que era escravo se tornou alguém rico e ensinou lá aos cidadãos da Babilônia alguns princípios para que toda a cidade prosperasse. Então, aqueles ensinamentos da época da Babilônia foram escritos em barro, em argila, e se perderam com o tempo. Mas são princípios que se mantiveram enterrados. Até que numa escavação de um arqueólogo, foi encontrado aquelas tabuinhas de barros na escrita antiga dos babilônicos e a pessoa que encontrou pediu para decifrar e enviou para um professor de uma faculdade. Aquele professor daquela faculdade foi traduzir aqueles escritos da era de Babilônia. E lá ele começou a traduzir e viu que eram ensinamentos, que era, digamos assim, um livro criado com base em princípios que ensinou as pessoas a prosperarem e a ter dinheiro. Então ele começou a traduzir e ele achou muito interessante e ele teve uma brilhante ideia. Ele pensou assim: será que se eu aplicar nos dias de hoje aqueles ensinamentos da época de Babilônia, será que ainda funciona? Vou fazer essa experiência. E esse professor dessa faculdade, ele era endividado. Olha só que interessante, alguém estudado, professor de faculdade, tinha muitas dívidas. E alguns dos princípios que ele começou a descobrir era que a pessoa precisa pagar as suas dívidas. Então, ele viu, aquele professor, quanto que ele tinha de dívida, calculou e foi falar com os credores dele que iria pagar, porque ele era um homem honrado, mas ele ia pagar, por exemplo, $50 por mês para todos os credores. E ele ia fazer isso. E começou a fazer com base no ensinamento que ele decifrou do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Então ele começou a fazer essa estratégia de pagar todas as dívidas. E um outro princípio que ele aprendeu é que, além dele se comprometer a pagar as dívidas, demonstrando que era um homem honrado, ele tinha que se comprometer a guardar 10% do que ele ganhasse. Então olha só, ele era endividado, estava pagando a dívida e começou a guardar dinheiro com dívidas. E ele fez isso por mais ou menos 2 anos. E o interessante é que quando ele falou isso para a esposa dele, ela aceitou a ideia, falou: tô junto, vamos fazer isso, vamos pagar nossas dívidas, vamos guardar 10% do que a gente ganha e eu tô contigo. E eles fizeram isso em 2 anos, eles conseguiram quitar todas as dívidas e conseguiram ter dinheiro guardado. Então ele conseguiu provar que aquelas leis antigas da época de Babilônia ainda servem para os dias atuais. E será que essa regra do tempo da Babilônia, que foi descoberta por esse professor, se você aplicar hoje na sua vida, será que funciona? Faça o teste. Veja as suas dívidas, comece a pagar as dívidas e comece a guardar 10% do que você ganha. Então, se funcionou na Babilônia, aonde um escravo conseguiu comprar a sua liberdade, conseguiu sair da escravidão, se tornar o homem mais próspero de Babilônia, que chamou a atenção dos governadores, que pediram que ele ensinasse para todos os cidadãos, que ele começou a ensinar, todo mundo começou a prosperar.
Será que funciona hoje? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. Hoje eu não tenho dívidas, não tenho casa financiada, já tive. Não tenho carro financiado, já tive. Não tenho empréstimo consignado, já tive. E é uma facilidade para o servidor público, no meu caso, que sou servidor público, é muito fácil você fazer empréstimo consignado para descontar em folha com taxa bem pequena. Só que eu não tenho mais consignado. Não tenho dívida nenhuma. As dívidas que eu tenho é dívida normal, que a gente sempre vai ter, que é pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, pagar o colégio da minha filha. Mas fora isso, não tenho dívidas. E eu todos os meses o que eu faço? Caiu o dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu faço é os aportes nos investimentos. Como é que funciona isso? Então eu recebo o pagamento no dia 5, quinto dia útil do mês. Alguns dias antes eu começo a ver na minha carteira aonde eu vou aportar. Vou colocar em ações, vou colocar em fundos imobiliários, vou deixar na renda fixa, vou investir no exterior, eu começo a ver, porque eu tenho uma porcentagem balanceada na minha carteira, então eu sei aonde eu preciso colocar dinheiro, eu começo a estudar, vejo, puxa vida, ó, essa ação aqui, Caixa Seguridade, está pagando bons dividendos, está num preço bom, por volta de R$15 agora que subiu, e paga 50 centavos de dividendos, olha só, Caixa Seguridade. Está num ramo legal de seguros que eu gosto. Paga bons dividendos, está num preço bom, tem grande potencial de valorização. Então vou aportar aqui em Caixa Seguridade. Vou lá e coloco lá 1000 ações de Caixa Seguridade. Quando eu faço isso, dentro daquela minha estratégia, que eu compro 1000 ações de Caixa Seguridade, o que eu estou pensando? Que quando ela pagar os dividendos de 50 centavos, eu tenho 1000 ações, eu vou receber R$500. Então, aonde vou colocar esses R$500? Eu vou somar com o meu aporte, por exemplo, que eu aporto R$1000 todos os meses. Então, já aporto R$1000. Esse é o dinheiro que eu tiro do fruto do meu trabalho. Então, já tiro R$1000 e eu sei que eu vou ter mais R$500 de dividendos de Caixa de Seguridade, vai dar 1.500. Naquele mês, então, eu vou aportar R$1.500. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu patrimônio, vai aumentar a minha quantidade de ações e vai aumentar a minha quantidade de dividendos no próximo pagamento. Porque a cada 3 meses vai cair dividendos. Então a cada 3 meses eu vou ter um aporte mais robustecido. Então você entende essa visão de estrategista e de investidor? Tenta colocar em prática aí na sua vida, depois me conta se deu certo. Se gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.